Eu quero começar a mostrar os módulos a partir de uma das disciplinas que eu ministro na pós-graduação. Eu ministro 3 disciplinas: Fundamentos em Artes Manuais para Terapias, Metodologia da Pesquisa Científica e essa que eu quero mostrar para vocês, que é a Didática do Ensino Superior. Então, para quem já está terminando o processo, vai ser uma delícia olhar, para quem está começando vai perceber o trajeto, e para quem está aí no YouTube, olhando, conhecendo, percebendo como é que são os nossos processos, vai ter a oportunidade de perceber o fio vermelho da disciplina. Então, no módulo 2º, o primeiro módulo, como você sabe, é esse passeio solto pela produção anterior das artes manuais para terapias. No módulo 2º, na disciplina de didática do ensino superior, eu trago uma coisa que eu chamei de EAD não é TV, porque a primeira pensamento que a gente tem é, olha, é preciso aprender a lidar com a educação à distância. Não é ensino remoto, a gente faz EAD, afetiva e efetiva. Então, a aula de pós-graduação não é uma navegação em rede social. É preciso uma organização, método e ritmo. E aí eu vou dar essa aula trazendo as minhas ideias e tal. No módulo 3º, na disciplina de didática do ensino superior, eu chamei de EAD o quê? Quando eu trago uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente observar, que é a pergunta: mas afinal, estudar não é sempre à distância? Porque a gente estuda sempre à distância, através de livros, a gente está à distância. Mas quando a gente vai à escola, mesmo no ensino fundamental, médio, na faculdade, a gente vai lá, se encontra, mas a hora de estudar, a gente está sozinho estudando, no máximo num pequeno grupo, mas a maior parte da carga de estudos nossos é à distância. Por isso, a gente quer desmistificar que o EAD é frio, que o EAD não produz efetividade nem afetividade. No 4º módulo, eu trago Bora Ler, que é outro mito da educação tradicional. E eu venho com a pergunta: estudar é ler? Será que estudar... Eu mesma acabei de dar exemplo aqui de livros. Nem sempre estudar é ler. São modos de ler. Ler para frente, não para trás, que é uma metodologia de leitura que a gente traz nas nossas pós-graduações. E, claro, a leitura sensação. No módulo 5º, na minha disciplina de didática do ensino superior, eu trago o título Pensando no quê? Produzir conhecimento vivo. E a ementa diz percepção e intuição, que são 2 qualidades da alma muito importantes para a pesquisa em artes manuais para terapias. E o alinhamento ético, estético e político, que é tudo que a gente mais quer como efeito terapêutico e de pesquisa, e o cuidado como ciência. No módulo 6º, só da minha disciplina, hein, gente? Só estou falando dela, de uma das disciplinas que eu dou, das 3 que eu ministro nessa pós-graduação. No módulo 6º, aí a gente já começa a ir para a sistematização do processo, se aproximar da sistematização. Então, rascunhos de quê? Vocês sabem, a gente tem a metodologia do caderno de artífice, e aí os rascunhos no caderno ou fora deles, e a questão de sustentar o processo. Eis um desafio muito grande. E o que é uma pesquisa, se não sustentar um processo em aberto? A ementa diz: anotar, rascunhar, a prateleira do conhecimento, que é um modo de pensar a educação como algo que você compra, paga e tem. Como tivesse um produto numa prateleira, não é essa a educação que a gente faz. E expor-se em processo, que é uma coisa que a gente faz aqui,
que é expor-se em processo. Não está pronto ainda o que eu estou pensando, nem sei se eu vou continuar pensando assim, mas eu já vou trazendo, porque ao expor, ao me preparar para me expor no processo, ao fazer isso, eu já amplio a minha capacidade de pesquisa e de efetivação da pesquisa. Por isso a gente tem os simpósios, os congressos, as rodas de conversa, os plantões pedagógicos, que são ambientes onde o processo de pesquisa ainda não concluído são expostos. No módulo 7º, também já na sistematização, sistematizar como? Por quê? Porque o módulo 7º já está se aproximando no final do processo. E a gente tem como trabalho de conclusão de curso dessa pós 3 possibilidades. Um ensaio, que é uma coisa grande, com uma forma mais fluida, um paper, que é uma coisa bem objetiva, bem pontual, 5 páginas ali para dar conta daquilo que você consegue, ou o artigo científico convencional, que é aquele que você vai publicar, que é aquele que você vai tentar exibir em congressos convencionais. Sistematizar como? O antes da conclusão. Então, eu trouxe nessa aula um Xing, o hexagrama 64, que chama justamente o antes da conclusão. Lá diz, o homem cauteloso, e eu trouxe, o pesquisador atento é cauteloso ao distinguir as coisas, para que cada uma ocupe o seu lugar adequado. Você vai chegando no final, você vai sistematizando os seus processos, você vai começar a lidar com essa palavra tão importante, adequação. E a ementa diz, a sistematização da pesquisa a partir do que, gente? Da vida viva e seus possíveis. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas não tenho tempo, não tenho condições, não tenho conhecimento. O que eu posso fazer? E dar ênfase de potência àquilo que você pode fazer. E não ficar submetendo aquilo que é possível, o que é vivo, a uma idealidade morta que nem existe, que você inventou baseado em critérios que não são reais. No módulo 8º, projetar o quê? Projeto pós-jeto. Já começamos aí a pensar, porque quando a gente finaliza a pós-graduação, o último módulo vem com o projeto de pesquisa. A gente termina com o projeto, algumas pós-graduações encerram aí, mas depois que você termina, você tem 3 meses para apresentar a sua pesquisa pronta. Pronta no campo da imanência do possível daquele momento biográfico que você está vivendo. E a ementa diz, sinto, vejo, penso, tudo é simultâneo. Pensar é com o corpo. E essa citação da querida Maria Gabriela Lansó. No módulo 9º, especialista em quê? Porque a gente está terminando uma pós-graduação, vivemos processos muito intensos, muito férteis, e às vezes ficamos sem conseguir dizer daquilo que a gente está fazendo. É especialista em quê? Eu chamei de para saber dizer disso que você viveu, disso que você está se especializando. O tema é saber dizer sobre a titulação. Isso é muito importante, né? Porque a gente faz uma pós-graduação, fica lá no currículo, mas a nossa não. A nossa é um lugar onde você pode andar no mundo a partir dela. No módulo 10º, arrematar para quê? Tem que arrematar, né? A gente está nas artes manuais, a gente tem que fazer um arremate, com toda a costura, todo o trabalho manual, tem o seu arremate, cada um dentro da sua técnica. E aí, eu aposto num conceito de Deleuze-Guattari, que é produzir um corte no caos. Os processos estão todos doidos, você está vivendo aquilo daquela intensidade, mas aí vai terminar, então você precisa fazer um plano. A partir da retrospectiva do vivido, compor um ponto de parada. Lembrando
que esse ponto de parada, ele é sempre provisório, sempre provisório. E esse ponto de parada vai dar consistência ao sabido. Porque às vezes a gente está tão mergulhada no processo que nem consegue dar consistência àquilo que a gente mesmo colocou, estudou, pesquisou, né? Então, esse plano provisório que vai dar forma para que você possa ir para o mundo a partir desse conhecimento.